Para quem não sabe, há mais de 1.400 anos aconteceu algo no clima do mundo que as pessoas daquela época não conseguiam explicar. Em 536, as pessoas na Europa, no Oriente Médio e em algumas partes da Ásia perceberam que a luz do Sol de repente ficou mais fraca. Ainda era possível ver o Sol no céu, mas sua luz estava pálida e fraca. Era como se o Sol estivesse coberto por nuvens espessas, mesmo sem nenhuma tempestade se aproximando. O historiador romano Procópios escreveu que a luz do Sol era quase como a da Lua. Cassiodorus também relatou que o calor do Sol era fraco, havia poucas sombras mesmo ao meio-dia e parecia que o curso normal das estações estava desordenado. O Sol não desapareceu completamente. O que aconteceu foi que havia uma quantidade enorme de pequenas partículas na parte superior da atmosfera que bloquearam parte da luz do Sol. Como o calor que chegava à Terra era insuficiente, o clima esfriou de repente. Houve geada mesmo fora do inverno. Em alguns locais, plantações foram destruídas antes da colheita. Com pouca produção, os estoques acabam rápido. Os preços sobem, as pessoas passam fome e seus corpos ficam menos resistentes a doenças. Não foi só um país que passou por isso. Existem dados antigos da China sobre frio incomum, colheitas atrasadas e mau tempo. Na Europa, também foi relatada pouca luz solar e um verão frio. Isso mostra que não se tratava apenas de uma mudança climática local comum, mas, por muitos séculos, ninguém sabia qual era realmente a causa. Naquele tempo, não existiam satélites nem estações meteorológicas modernas, e as pessoas não tinham como saber se uma grande catástrofe havia acontecido do outro lado do mundo. Mas mais tarde, eles também descobriram a causa. A evidência do que aconteceu não foi encontrada apenas em velhas cartas. Isso também deixou marcas claras dentro das árvores. A cada ano que uma árvore vive, ela adiciona uma nova camada ao seu tronco. Quando a árvore é cortada, essas camadas podem ser vistas como círculos concêntricos chamados de anéis de crescimento. Quando o clima está bom e há água e luz solar suficientes, a árvore cresce mais rápido. Normalmente, o anel formado é mais largo. Quando está muito frio, seco ou as condições são ruins, o crescimento desacelera. O anel fica mais estreito. Por causa disso, a árvore funciona como um registro natural. Cada anel traz informações sobre as condições do clima. No ano em que isso foi descoberto, um dos pioneiros no estudo foi Mike Bailey, da Queen's University, Belfast. Ele começou em física antes de trabalhar com dendrocronologia, o estudo e a datação dos anéis das árvores. A equipe dele combinou os padrões de árvores vivas, madeiras antigas em edifícios, madeiras de sítios arqueológicos e carvalhos preservados em áreas úmidas. Quando o padrão de anéis largos e estreitos de duas madeiras diferentes coincide, é possível juntar seus registros. Dessa forma, eles conseguiram criar uma linha do tempo contínua que se estende por milhares de anos no passado. Quando eles analisaram a parte da linha do tempo que corresponde ao meio do século VI, eles notaram algo claramente. De repente, os anéis do carvalho irlandês ficaram muito estreitos em 536. Houve uma leve melhora depois disso, mas voltou a cair nos anos seguintes. Isso significa que houve um evento forte que impediu o crescimento normal das árvores. E esse problema não foi observado apenas na Irlanda. Há sinais semelhantes nos anéis das árvores da Finlândia, de outras partes da Europa, da Sibéria e da América do Norte. No Chile também ocorreu grande queda no crescimento das árvores no verão. Esses locais são distantes, com climas e tipos de árvores diferentes. Todos mostraram sinais de forte estresse quase ao mesmo tempo. Em algumas amostras, cientistas também identificaram danos por geada. As células, que normalmente surgem no frio, apareceram na parte do anel que deveria se formar nos meses quentes. Uma mensagem clara das árvores. O frio intenso chegou de repente numa época inesperada. O escritor de história David Keyes percebeu a importância dessa evidência depois de ouvir sobre a pesquisa sobre anéis de crescimento em 1994. Ele começou a procurar possíveis conexões com secas, fomes, migrações, guerras, epidemias e o colapso de sociedades nos séculos VI e VII. Ele conversou com vários pesquisadores de diferentes áreas e comparou as evidências científicas com antigos registros históricos. Keyes acredita que o desastre climático ocorrido em meados do século VI foi um dos eventos que mais impactaram a história. Mas é preciso cautela com essa afirmação. Isso não significa
que um único evento climático tenha sido a causa direta de cada guerra, epidemia, migração ou queda de reino. Naquela época, muitos acontecimentos históricos tinham causas combinadas, como política, economia, alimentação, doenças, comércio e as decisões dos líderes. Pesquisas modernas mostram claramente que houve um resfriamento amplo e intenso. Na explicação atual de muitos cientistas, grandes erupções vulcânicas são a causa mais provável. Quando um vulcão muito grande entra em erupção, ele pode lançar gases de enxofre para o alto da atmosfera. Lá, esses gases viram aerossóis que refletem parte da luz solar ao espaço. Não é preciso cobrir o mundo todo com uma espessa camada de cinzas. Basta que o aerossol vulcânico se espalhe na parte superior da atmosfera para enfraquecer a luz do Sol e diminuir a temperatura em uma área muito extensa. Os núcleos de gelo e os anéis de crescimento mostram que pode não ter sido apenas uma erupção. Houve grandes erupções por volta de 536 e 540 e possivelmente mais uma em 547. Como as erupções ocorreram em sequência, o clima não se normalizou de imediato. Começou um período mais longo de frio, que alguns pesquisadores hoje chamam de pequena idade do gelo da Antiguidade Tardia. Ainda não se sabe ao certo qual vulcão causou a primeira erupção em 536, vários locais foram sugeridos. Ainda não há consenso, então não é possível afirmar com certeza que o Krakatoa ou outro vulcão específico foi o responsável. O que está confirmado é que houve uma atividade vulcânica muito intensa, que lançou muitas partículas de enxofre na atmosfera e causou um resfriamento severo no hemisfério norte. Na Irlanda foi nessa época que aumentou a construção dos crannogs. Essas eram moradias ou locais defensivos construídos em pequenas ilhas artificiais nos lagos. Bally sugeriu que isso possivelmente estava relacionado ao tumulto causado pela escassez de alimentos e pelas condições difíceis. Quando a colheita falha, as pessoas podem ser forçadas a depender da pesca, da caça e de qualquer alimento disponível ao redor. Mas os crannogs sozinhos não são suficientes para provar que o clima foi a causa direta de todos os conflitos. Eles também podem ter sido construídos por segurança, poder, moradia ou outros motivos locais. Agora, vamos aprofundar ainda mais na história. A parte mais clara da história é o que veio depois. Primeiro, a luz do sol enfraqueceu. Depois, veio o frio intenso e a destruição das plantações. Depois, houve escassez de comida e uma pressão ainda maior sobre as comunidades. E apenas alguns anos depois do início da crise climática, chegou a peste de Justiniano em 541. Ela se espalhou pelo Mediterrâneo e outras regiões enquanto muitas sociedades já enfrentavam fome, conflitos e uma economia enfraquecida. As pessoas que viveram naquela época não viram a erupção que causou o desastre. Eles também não sabiam que pequenas partículas de um vulcão distante poderiam se espalhar pela atmosfera e mudar o clima de muitos países. O que eles viram foi apenas um dia que perdeu sua antiga luz e um mundo que de repente ficou mais frio, mais faminto e mais perigoso. Apesar disso, enquanto as colheitas diminuíam, havia um poderoso império no meio de uma grande transformação. Este é o Império Romano do Oriente, também chamado de Império Bizantino. Há muito tempo, Roma deixou de ser o centro do seu poder. A nova capital é Constantinopla, uma cidade rica situada entre a Europa e a Ásia. Por aqui, passam muitos navios, comerciantes, soldados, alimentos e produtos de várias partes do mundo. Naquela época, quem governava era o imperador Justiniano. Ele queria recuperar para o controle do império os antigos territórios de Roma no Ocidente. Sua campanha militar foi grandiosa. Seu governo tinha muitos projetos, e a construção de grandes edifícios continuava. Mas enquanto ele tentava fortalecer o império, houve um fenômeno estranho no céu que foi notado pelas pessoas que viviam naquela época. Um deles foi João de Éfeso, um bispo cristão e historiador. Segundo o que ele escreveu, a luz permaneceu fraca por muitos meses. Em algumas partes do dia só era possível ver o sol claramente, e mesmo assim sua luz ainda era pálida. Ele não era um cientista moderno usando instrumentos. Ele era uma pessoa que descrevia o que sua geração viu e experimentou. Há um relato semelhante de Cassiodoro, um oficial romano que viveu na Itália. Ele escreveu que passaram por uma primavera quase sem o calor habitual e um verão que permaneceu frio. Os agricultores ficaram preocupados por causa do vento frio constante e da grande possibilidade de geada. Isso impediu o crescimento de suas plantações. Esses relatos são importantes.
Esses relatos são importantes porque os antigos escritores normalmente não registravam cada mudança de tempo. Quando eles escreviam sobre um evento natural, geralmente era porque ele era incomum e teve um grande impacto. Há outro historiador romano chamado Procópio. Ele disse que a luz do sol estava estranha e parecia sem força. Ao mesmo tempo, a guerra continuava e outros problemas persistiam dentro do império. Quando juntamos os escritos de Procópio, Cassiodoro e João de Éfeso, fica claro que não se tratava apenas de uma semana nublada ou de uma estação fria comum. Isso ocorreu por muito tempo em partes distantes do Mediterrâneo e do Oriente Médio. Não são só registros romanos que relatam isso. No leste asiático também há registros de frio intenso, colheitas destruídas, chuvas estranhas de poeira e escassez de alimentos. Há relatos da China que descrevem uma substância amarela caindo do céu como se fosse neve. Não está claro se todos esses relatos se referem ao mesmo tipo de partícula. Alguns podem ser tempestades de poeira, material vulcânico ou outro evento climático local, mas o surgimento simultâneo de problemas alimentares e climáticos mostra que as mudanças que estão ocorrendo são amplas. No Japão, um antigo decreto mostra o quanto a comida era importante em tempos de crise. O ponto disso é simples: o ouro, o dinheiro ou as pedras preciosas não têm valor para quem está com fome e com frio. Isso mostra que o problema não é apenas sobre o lado curioso da história. O perigo maior está na terra. Quando a colheita é destruída, não há grãos suficientes para as famílias, soldados e cidades. Quando a oferta diminui, os preços sobem. Os ricos ainda podem comprar, mas os pobres são os primeiros a passar fome. Em grandes cidades como Constantinopla, é necessário que o fornecimento de alimentos de outros lugares continue chegando. Problemas na produção, transporte ou rotas comerciais afetam muitas pessoas, tornando isso ainda mais importante. A pergunta é: o que pode causar condições incomuns ao mesmo tempo em regiões distantes? Naquela época, alguns pesquisadores discutiram 3 grandes possibilidades. Pode ser um asteroide, pode ser um cometa, ou pode ser uma erupção vulcânica muito forte. À primeira vista, parece possível ser um asteroide ou um cometa. Quando um grande objeto do espaço colide com a Terra, ele pode se despedaçar e lançar para cima uma enorme quantidade de pedras, terra e detritos. Quando esses materiais chegam à parte superior da atmosfera, eles podem bloquear parte da luz do Sol. Esse é um dos motivos pelos quais a teoria do impacto tem sido estudada há muito tempo. Mas é necessário que o objeto que atinja seja muito grande para afetar o clima de várias regiões por um longo período de tempo. O asteroide é uma grande rocha que orbita no espaço. O cometa, por sua vez, é composto de gelo, poeira e rocha. Quando ele se aproxima do Sol, sua superfície esquenta e se forma a cauda brilhante que pode ser vista da Terra. Quando um asteroide ou cometa gigantesco atinge o solo, o efeito não será apenas um dia nublado. Isso deixará uma enorme cratera. Haverá uma explosão extremamente forte. Vastas áreas sentirão terremotos intensos e as comunidades próximas ao local do impacto podem ser queimadas ou destruídas. Se cair no mar, pode criar um tsunami gigantesco. As ondas atingirão as costas e deixarão um rastro claro de destruição em larga escala. Mas não há cratera conhecida do século VI grande o bastante para explicar o resfriamento da época. Também não há evidências arqueológicas claras de tsunamis gigantescos, simultâneos, atingindo os litorais do mundo naquela época. E mesmo que muitos registros antigos falem sobre o sol fraco, frio e falta de comida, eles não descrevem claramente algo gigantesco caindo do céu. É difícil imaginar que um impacto forte o suficiente para mudar o clima passaria despercebido por qualquer civilização. Alguns pesquisadores já sugeriram que talvez o cometa tenha explodido acima da atmosfera e não atingido o solo. Nessa situação, pode ser que não haja uma cratera grande. Mas isso continuou sendo uma hipótese, pois não há evidências físicas suficientes para que se torne a explicação principal. Estudos antigos sugeriram um evento envolvendo um cometa, mas evidências mais sólidas depois apontaram erupções vulcânicas. Há outro problema com a teoria do impacto. A colisão de um asteroide ou cometa normalmente deixa materiais especiais no solo. Isso pode incluir grandes quantidades de certos metais, minerais chocados, pequenos pedaços de rocha derretida ou partículas vindas do espaço. Até agora não há uma camada clara do meio do século C que comprove um impacto cósmico massivo. Enquanto isso,
Outros materiais foram encontrados no gelo do mesmo período. Enxofre. Em núcleos de gelo da Groenlândia e da Antártida, cientistas encontraram camadas que mostram que houve grandes erupções vulcânicas no século VI. O núcleo de gelo é um longo pedaço de gelo retirado das partes mais profundas de uma geleira. À medida que a neve se acumula ao longo dos anos, pequenas partículas da atmosfera ficam presas e armazenadas dentro dela. É como um longo registro do antigo ar da Terra. Quando muito sulfato aparece em uma camada, isso é um forte sinal de que houve uma grande erupção vulcânica na época em que aquela parte do gelo se formou. Essa é uma evidência que a teoria do asteroide não consegue fornecer. Não é apenas poeira na atmosfera. A assinatura química dela aponta para a atividade vulcânica. De acordo com pesquisas modernas, há sinais vulcânicos claros conectados aos intensos eventos de resfriamento nos anos 536 e 540. Essas erupções são mais compatíveis com os registros de pouca luz, verões frios e subsequentes problemas no crescimento das plantas. Não significa que os romanos viram o próprio vulcão. Pode ser que estivesse muito longe de Constantinopla e da Itália. Também é possível que as pessoas na região da erupção não soubessem o quão amplo seria o impacto disso. O que as pessoas no Império Romano viam era apenas o resultado: um céu estranho, tempo frio e um risco crescente para o suprimento de alimentos deles. A lista de possíveis causas foi ficando cada vez menor. Não existe grande cratera ou registro claro de impacto mundial. Também faltam evidências de tsunami tão grande, mas há enxofre no gelo antigo e registros climáticos compatíveis de várias regiões. Então, enquanto a teoria do asteroide e do cometa perde força, uma explicação fica mais forte. Um vulcão gigantesco entrou em erupção. No entanto, o local exato permaneceu um grande mistério. Mas nem todas as perguntas desapareceram imediatamente. Havia outra teoria na época. Talvez não tenha sido um cometa inteiro que caiu na Terra. É possível que ele tenha se dividido em vários pedaços e explodido simultaneamente na atmosfera. Isso é chamado de explosão aérea. Um exemplo é o evento de Tunguska, na Sibéria, em 1908. Algo vindo do espaço explodiu antes de atingir o solo. Isso não criou uma grande cratera, mas a onda de choque derrubou inúmeras árvores. Por causa disso, Mike Bailey pensou que talvez vários fragmentos de cometa tenham explodido ao mesmo tempo no século VI, se estudarmos, e a quantidade de pequenas partículas deixadas na atmosfera. Isso poderia enfraquecer a luz do Sol. Ele até tentou conectar essa teoria às lendas sobre o rei Arthur. Em algumas histórias, dizem que o reino dele ficou seco e destruído enquanto coisas perigosas caíam do céu. Mas essa evidência é fraca. As histórias sobre Arthur foram escritas e modificadas ao longo de muitos séculos. Também não se sabe ao certo se ele realmente existiu, nem quando ele morreu. Quais desses detalhes são realmente verdadeiros? Por isso, a lenda sobre o cometa não pode ser considerada uma prova concreta. O mais importante são as evidências físicas, como as amostras de gelo antigo. Não foram encontrados vestígios suficientes de material cósmico que comprovem um bombardeio massivo de cometas. Por isso, enquanto a pesquisa continua, essa teoria ficou ainda mais enfraquecida. Agora, a busca se voltou para uma pergunta ainda mais difícil. Qual vulcão entrou em erupção? Na primeira investigação, David Keyes acreditava que a localização mais provável era em uma região tropical. Uma erupção poderosa perto do Equador poderia espalhar aerossóis vulcânicos por uma área muito ampla da atmosfera. Existem muitos grandes vulcões no Sudeste Asiático. Eles podem ser encontrados desde Sumatra e Java até as Filipinas e o Japão. Por causa disso, Keyes estudou essa região, os antigos registros da região. Há um registro chinês de 535 que diz que foi ouvido um som muito forte vindo do sudoeste. Não há registros de que isso tenha acontecido junto com relâmpagos ou tempestades comuns. É possível ouvir de lugares distantes uma explosão vulcânica muito forte. Enquanto a onda sonora viaja, os sons agudos e altos desaparecem. O que resta é um zumbido baixo como um trovão distante. Mas um único som não é suficiente para saber de onde veio. Keyes também encontrou uma história, de uma coleção de crônicas japonesas chamada Livro dos Reis. Nela se descrevia um trovão forte, tremor de terra, escuridão intensa, tempestade e uma grande enchente. A história também diz que uma grande terra se dividiu e se formou a separação entre Java e Sumatra. Para Keyes,
isso pode ser uma lembrança de uma erupção gigantesca. E entre Java e Sumatra, há um vulcão famoso, Krakatoa. O Krakatoa é conhecido por sua erupção em 1883. A explosão foi extremamente poderosa e causou enormes tsunamis. Mais de 36 mil de pessoas morreram, a maioria devido às ondas que atingiram as costas. Após a erupção, uma grande parte do vulcão desmoronou. Nas décadas seguintes, uma nova ilha vulcânica surgiu do mar. Ela foi chamada de Anak, Krakatau, que significa filho do Krakatoa. Devido à magnitude da erupção anterior, tornou-se possível na mente dos pesquisadores que talvez tenha ocorrido uma erupção ainda maior ali na antiguidade. Também foram encontrados depósitos vulcânicos espessos ao redor do Krakatoa. É possível que esses depósitos tenham vindo de uma erupção antiga, mais forte do que a que aconteceu em 1883. Uma equipe de pesquisadores foi até as ilhas para procurar por carvão entre as camadas vulcânicas. O carvão é importante porque se forma quando a madeira queima rapidamente e é soterrada. Isso pode ser submetido à datação por radiocarbono para descobrir quando a erupção aconteceu, mas é difícil de encontrar. Uma grande parte do antigo vulcão está debaixo do mar. Existem apenas pequenas áreas que podem ser escavadas nas partes ativas. Também, as árvores nem sempre conseguem crescer por muito tempo antes de serem cobertas por novo material vulcânico. A equipe conseguiu algumas amostras de carvão, mas eles não encontraram uma amostra suficiente diretamente da camada principal da erupção. O que conseguiram veio das camadas acima e abaixo dela. A camada de cima data de cerca de 1215. Já a amostra mais profunda é de cerca de 6.600 a.C. Isso significa: a erupção ocorreu em um intervalo de tempo amplo. Isso inclui o século VI, mas isso não prova que a erupção realmente aconteceu em 535 ou 536, como dizem os antigos documentários. O resultado apresentado pareceu fortalecer ainda mais a teoria de Krakatoa, mas as evidências não são tão fortes assim. O intervalo entre as datas é muito grande, como se dissesse que houve um evento em meio a milhares de anos. Isso não é suficiente para indicar o ano exato ou até mesmo o século exato. Também há um problema com o livro de Bucod, a versão usada na teoria. A teoria foi apenas reunida no século XIX, embora possa ter se baseado em histórias mais antigas. Não está claro quão precisa é a data e o que os relatos antigos realmente dizem. Existem alguns pesquisadores. Alguns disseram que talvez tenha sido transferido por engano para 535 por causa disso. A data dessa história não é considerada pela ciência moderna como uma prova de que Krakatoa foi a causa da primeira grande erupção. Mas estudos geológicos mais recentes no Estreito de Sunda não encontraram evidências sólidas de uma grande erupção do Krakatoa naquela época. Por isso, é errado afirmar com certeza que foi o Krakatoa que entrou em erupção em 535. A resposta mais precisa é esta. Ainda não se sabe ao certo qual vulcão causou a primeira erupção no final de 535 ou início de 536. Existem novos estudos que sugerem que pode ter ocorrido mais de uma erupção, quase em sequência. É possível que vários vulcões no hemisfério norte tenham entrado em erupção ao mesmo tempo ou em períodos próximos. E o problema não terminou aí. Por volta do ano 540, houve outra erupção muito forte. Provavelmente teve origem em uma região tropical, e isso prolongou ainda mais o período de frio. Em certo momento, o vulcão Ilopango, em El Salvador, foi apontado como possível origem dessa erupção. Algumas pesquisas dataram sua grande erupção em 539 ou 540, mas estudos mais recentes a datam por volta de 431. Isso significa que ainda há debate sobre a data exata da erupção do Ilopango e sua ligação com o segundo choque climático. O que está claro é que não se trata simplesmente de um único vulcão e de uma única erupção, mas provavelmente foram erupções sucessivas que aconteceram em poucos anos. Cada uma adicionou novo material vulcânico à atmosfera antes que o efeito da erupção anterior desaparecesse completamente. Quando uma erupção forte envia gases de enxofre para a estratosfera, os aerossóis formados podem permanecer lá por muito tempo. Se houver outra erupção em seguida, a barreira à luz solar aumenta como uma ferida que ainda não cicatrizou, mas é atingida novamente. Por causa disso, o clima normal não se recuperou rapidamente. Os verões frios continuaram, a produção de alimentos diminuiu e as comunidades tiveram mais dificuldade para se reerguer.
Também não se pode dizer que apenas os vulcões derrubaram os reinos ou começaram todas as guerras daquela época. Cada região já tinha sua própria produção, disputas de poder, conflitos militares, altos impostos, migração de pessoas e mudanças no comércio. Mas a crise climática agravou muitos desses problemas. Quando falta comida, é mais fácil haver tumultos. Quando a economia está fraca, é mais difícil financiar o exército e o governo. Quando as pessoas estão famintas e debilitadas, ficam mais suscetíveis a doenças. E quando tudo isso acontece ao mesmo tempo em muitos lugares, o curso da história muda. O mais importante descoberto sobre o mistério do século VI é que não foi comprovado que um cometa foi o responsável, nem que o Krakatoa foi o único culpado. As evidências mais fortes apontam para uma série de grandes erupções vulcânicas, incluindo uma erupção ainda não identificada em 536 e outra muito forte poucos anos depois. Talvez ainda não saibamos o nome de todos os vulcões, mas está claro o impacto que deixaram. Em pouco tempo, houve erupções em lugares distantes que enviaram material para o alto da atmosfera. Depois, por muitos anos, milhões de pessoas experimentaram frio intenso, falta de comida, doenças e tumultos. Mesmo sem verem e sem saberem onde começou o desastre, um vulcão distante, que pode não ser visto a partir de uma cidade, pode, com uma erupção forte o suficiente, lançar fumaça capaz de mudar a vida do mundo inteiro.